E vamos nessa, removendo os limites da fé. Levante uma das suas mãos e diga isso: nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei. Eu sairei daqui abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, palavras e ações. Amém. Gente, isso é importante demais, nós nos lembrarmos que a função de ouvirmos a palavra é que o nosso coração seja recheado, repleto de fé, e essa fé nos conduz a sermos imagem e semelhança de Jesus, sermos como Ele é, em pensamentos, em palavras, em ações. E como a gente tem falado aqui demais sobre a visão 2020, a gente precisa, esse ano, criar raízes ainda mais profundas no entendimento da graça e da fé. Essa mensagem aqui, na verdade, eu preguei ela há algum tempo atrás, não tem nem muito tempo atrás, e talvez você possa pensar assim: pastor, você vai pregar de novo uma mensagem que já pregou? Cara, se você me oferecer hoje um filé mignon, e amanhã me convidar para comer filé mignon de novo, eu não vou reclamar não. E se você me convidar para comer outro filé mignon na terça-feira, eu vou em nome de Jesus. Por quê? Porque é filé mignon. Então, eu sei que a fé vem pelo ouvir, mas a fé não vem simplesmente pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e tornar a ouvir. Pastor, quanto a gente precisa ouvir para que a fé realmente se estabeleça? A medida é, quando escorrer uma gota de sangue da orelha, é porque você ouviu o suficiente. Por isso a importância do site, por isso a importância do aplicativo, de você tornar a ouvir aquilo que já foi pregado, para que você seja edificado na sua fé. A gente quer falar um pouquinho sobre fatores limitantes da fé, para removermos os fatores limitantes da fé, porque o justo viverá pela fé. Amém? Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17, Paulo diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não disse, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que se purifica. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que obedece. É o poder de Deus para todo aquele que realmente é submisso à sua liderança. Não, é o poder de Deus para todo aquele que crê. As outras coisas todas que vêm a seguir, prosperidade, cura, vida abundante, são consequências do crer. Mas primeiro vem o crer. É a crença que faz com que eu tenha agora as portas dos céus abertas, e a convicção e a certeza de que meu nome está escrito no livro da vida. Amém? De que eu sou salvo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, de uma ponta a outra, é pela fé. Conforme está escrito, o justo viverá pela fé. O que é o Evangelho? Esse Evangelho que Paulo cita, dizendo para nós que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é um conjunto de boas notícias que revelam, em primeiro lugar, o caráter do nosso Deus. Revelam quem Deus é. Quem Deus é de verdade é revelado no Evangelho. O Evangelho mostra para nós qual é a boa vontade de Deus derramada em graça sobre todo aquele que crê. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E o Evangelho revela isso para nós. O Evangelho, ele revela para nós, é uma boa notícia a respeito do poder de Deus que está disponível para abençoar a nossa vida. O Evangelho é a boa nova a respeito do amor de Deus por nós, que é um amor incondicional, que é um amor que não está associado à religiosidade, que não está associado a desempenho da nossa parte, mas que está associado a uma decisão que Ele tomou de nos amar incondicionalmente. A lei, não tenha dúvida, a lei é o mais excelente padrão de moralidade já conhecido pelo homem. Todas as constituições dos países adiantados, evoluídos do planeta Terra, hoje, tem como base, como premissa, a lei de Moisés. Se você hoje sabe que em qualquer país do mundo há uma lei que diz que se você
assassinar alguém, você vai preso, você só tem essa lei porque a Bíblia diz: não matarás. Se você hoje entende que há uma proteção da sua vida pela lei de você ser roubado, vilipendiado e etc e tal, é porque na Bíblia foi deixado um recado para nós: não roubarás. A lei é o mais excelente padrão de moralidade que o homem já conheceu. Mas essa mesma lei, ela não revela o amor, o poder, a graça, o perdão incondicional do nosso Deus. Pelo contrário, a lei, ela mostra uma face dura, e toda lei tem uma face muito dura. A lei, quantos de vocês aqui já alguma vez na vida receberam em casa aquela cartinha triste que traz uma multa do Detran? Quem já recebeu alguma vez? Vocês são mais sinceros do que o pessoal da manhã. O pessoal da manhã, só 4 pessoas levantaram a mão. Peraí, deixa eu ver de novo. Quem aqui já recebeu uma multa de trânsito? Cara, não é impressionante que você dá uma bobeada e você transgride uma leizinha qualquer de trânsito? Às vezes não botou em risco a vida de ninguém, você estacionou num lugar que você não viu, que tinha uma placa de proibido estacionar, e o seu carro foi rebocado. É impressionante que você rapidinho recebe uma multa. Mas quantos de vocês aqui passaram um período enorme sem não receber, sem deixar de receber uma multa sequer? Você passou um período de 1 ano e você não recebeu uma carta do Detran dizendo: parabéns, você é um motorista padrão, excelente, não foi multado, estamos escrevendo e mandando flores para você. Quem já recebeu uma carta do Detran assim? Recebeu, Sheila? Milagre, aleluia! Também não dirige, então, claro. Por quê? Porque a lei não premia quem obedece à lei. A lei, ela pune a quem transgride a lei. E a lei, ela não revela o amor, o poder, a graça, o perdão incondicional do nosso Deus. Por isso, a revelação da graça não veio através de uma mensagem, de uma teoria, de um ensino ministrado por um mestre. Também não veio através de um profeta, de um anjo, mas através do próprio Senhor Jesus, que é a graça feita em carne e osso. A graça não é uma teoria, a graça não é uma doutrina, a graça não é um movimento, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Negar a graça, brigar contra a graça, falar mal da graça, é brigar, falar mal de Jesus. Porque Jesus é a graça em pessoa. Agora veja só o seguinte, como a graça opera. A operação da graça. Jesus, que é a graça em pessoa, ele fazia as coisas sempre da prática para a teoria. Ele não mandava teorias e dizia para os discípulos: agora tentem descobrir como é que isso funciona na prática. Não, ele primeiro fazia a prática, depois ele falava sobre a teoria. Por exemplo, Jesus, você imagina só, se Jesus tivesse parado com os discípulos e dito para eles: sentem aí que agora eu vou dar uma lição para vocês, prestem atenção na lição de hoje. Eu digo a vocês que se vocês falarem a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidarem no coração de vocês que aquilo que vocês estão falando vai acontecer, aquilo que vocês disserem é o que vocês vão receber. Eu garanto para você que o primeiro a olhar torto assim para Pedro ia ser Tomé. Pô, Pedro, agora Jesus pegou pesado. Falar com um monte, ergue-te, lança-te no mar. Peraí. E talvez ele contaminasse os outros discípulos a dizer: realmente, rapaz, Jesus agora falou de um negócio, agora ele viajou na maionese. Mas Jesus fez o contrário. Jesus vem com seus discípulos, ele passa por uma figueira, ele olha para a figueira, não tem fruto, ele amaldiçoa, ele bate um papo com a figueira. Ele para e fala com a figueira: ninguém jamais vai voltar a comer figo de ti, você vai secar. E foi embora. Os discípulos não falaram nada, ficaram só olhando. No dia seguinte, a Bíblia diz que Jesus passou de volta pelo mesmo lugar, e eu creio que ele até deu uma diminuída no ritmo do passo, para que os discípulos olhassem e vissem a figueira. E Pedro chama a atenção de todo mundo, dizendo: cara, Jesus, espera aí, aquela figueira que você amaldiçoou ontem secou desde a raiz.
Aquela figueira que você parou e começou a conversar com ela, nós pensávamos até que você estava com febre, delirando, alguma coisa assim, mas agora a gente está vendo que realmente causou um efeito, porque a figueira secou desde a raiz. Aí Jesus, agora então sentem aí, porque na verdade eu digo para vocês, que se vocês falarem, como eu falei com a figueira, se vocês falarem ao monte, e pode chamar esse monte do que você quiser, pode ser a doença, pode ser o problema financeiro, o problema familiar, se você falar com o monte, e disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e você crer no seu coração, não duvidar que aquilo que você está dizendo é o que você vai receber, aquilo que você tiver dito é o que vai acontecer. Jesus partiu primeiro da prática, para depois estabelecer a teoria. Mateus capítulo 9, os versículos 28 a 30, diz assim, versículo 27, eu anotei ali 28, mas eu comecei do 27, saindo dali, Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Presta sua atenção numa coisa, os cegos estavam seguindo Jesus, clamando. Isso significa que Jesus não parou para dar atenção aos caras. E tenta imaginar comigo a cena. Jesus passa, os 2 cegos, alguém avisa para eles, cara, Jesus acabou de passar aqui. Que Jesus? Aquele que cura, aquele que já curou cegos, que fez aleijados andar, me leve até ele. Provavelmente ali tinha no mínimo 3, os 2 cegos e alguém para guiar os 2. É óbvio que pelo andar daquilo que a gente vê aqui na Bíblia, o passo de Jesus era mais rápido que os 2 cegos, porque eles dependiam de alguém para guiá-los, e eles saíram clamando atrás, Jesus, espera aí, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, para aí. E Jesus não deu bola para os caras. Jesus continuou andando e foi até em casa. A Bíblia não diz o quão perto ou quão longe de casa Jesus estava. A Bíblia não diz se ele andou ainda 100, 500 metros ou 1 quilômetro. Mas a Bíblia diz que durante esse trajeto, os cegos não conseguiram alcançá-lo, e ele talvez tenha até apertado o passo. E foi até para dentro de casa, e esses caras foram bater na porta. Então, presta sua atenção. Os cegos tiveram que seguir Jesus, clamando pelo meio da rua, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí a Bíblia diz agora que entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, foram lá, bateram na porta, e Jesus então lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. Olha só a pergunta que Jesus faz, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso, de abrir os olhos de vocês? Jesus, ele não perguntou, vem cá, mas vocês já foram ao templo para se purificar? Vocês já pediram perdão de todos os seus pecados? Vocês foram ao templo e se internaram no templo por 1 semana ou 15 dias para passar pelos rituais de purificação, para depois então chegar a mim para pedir o que vocês estão pedindo? Vocês já fizeram algum tipo de sacrifício? Vocês já levaram ao templo para sacrificar um boi, uma ovelha, um pássaro que seja? Já prestaram algum sacrifício para que então, eu sabendo que Deus se agradou do sacrifício de vocês, eu possa atender aquilo que vocês estão pedindo? Não, Jesus não perguntou nada disso. Jesus simplesmente perguntou, vocês creem? Talvez tenha surpreendido os 2, mas vocês creem nisso? Jesus não disse assim, ok, uma vez que vocês vieram atrás de mim, eu sou o cara, não importa se vocês creem ou não creem, eu tenho poder para qualquer coisa. Não, peraí, vocês creem que eu posso? Vocês conseguem crer que eu posso? E aí diz agora no versículo 28, perdão, se eu não me engano agora estou no 29, e ele, tocando nos olhos deles, disse, seja feito segundo a fé que vocês têm. Jesus não disse, seja feito segundo o meu poder, seja feito segundo a minha santidade, seja feito segundo a minha majestade, mas ele disse, seja feito conforme a fé que vocês têm. Você entende que esses camaradas poderiam ter dito para Jesus assim, não, para essa oração aí, Jesus, porque a nossa fé é pequenininha,
Não vai dar, nessa base não vai dar certo. Eu não sei qual era o tamanho da fé desses caras, mas eu garanto para você uma coisa: o que não faltou para esses dois foram empecilhos para que a fé deles operasse. O que não faltou para eles foram coisas para impedir, para que eles desistissem, para que eles deixassem para lá. E aí diz no versículo seguinte: e a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente. Jesus não deu simplesmente um pedido, advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Cara, Jesus operava no anti-marketing. No anti-marketing. Porque, cara, se fosse eu, eu orei por 2 cegos, os 2 voltaram a enxergar, os cegos, caramba, estamos enxergando, eu ia dizer, vem cá para dar um testemunho, semana que vem vocês estão aqui para dar testemunho na igreja, nós vamos botar isso na televisão, vamos botar no rádio, vamos botar uns outdoors aí, os cegos assim, ó, com o zoião aberto assim, estamos vendo tudo. Mas Jesus dá uma de maluco. Segundo a nossa cultura hoje, Jesus deu uma de doido. Não contem para ninguém. Jesus, não, agora é hora da gente divulgar isso aos 4 cantos da terra. É hora da gente botar isso no megafone, a gente contratar aquele carro que passa, não sei se na sua rua passa, aquele carro com aquele som em cima: atenção freguesa, baixou o preço no chuchu, no hortifruti. Vamos botar lá também, vamos anunciar para o mundo que você é o cara. Não contem para ninguém. Sabe, aqueles cegos tiveram todas as oportunidades do mundo para desistir e deixar Jesus seguir adiante sem realizar o milagre com o qual eles estavam contando. Eles poderiam pensar: cara, estamos clamando, Jesus não para, Jesus não vem, certamente que não é para nós, esse milagre aí não é para nós. Eles poderiam ter pensado assim: nós não fomos escolhidos, nós fazemos parte de uma elite aí que Jesus deve ter escolhido para curar, nós estamos fora dessa escolha, por algum motivo, por alguma razão, nós não fomos escolhidos. Eles podiam pensar: talvez a gente não mereça, a gente está gritando, clamando, Jesus não para, não se vira, não dá atenção, provavelmente a gente não merece, provavelmente ele está num patamar tão mais elevado de santidade que a gente não merece. Talvez eles pudessem pensar: cara, esse é o nosso destino, nós temos que nos conformar, nascemos assim, ficamos assim, e assim que vai ser. Não, esses 2, eles não se conformaram e foram atrás de Jesus até receber aquilo que eles desejavam. Meu irmão, esse é um dos grandes empecilhos da fé, é a falta de perseverança. Uma das grandes barreiras da fé é a falta de constância, é a falta, entenda só o seguinte, pegando um exemplo daquilo que acontece no mundo, esse ano 2020 é ano de Olimpíada. Você sabe quando os atletas que você vai ver disputando os Jogos Olímpicos, no mês de julho, sabe quando esses caras começaram a treinar para essa Olimpíada de 2020? Há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, ou seja, não foi na época da Olimpíada do Rio, não foi na época da Olimpíada de Londres, depois da Olimpíada de Londres, que foi a Olimpíada que antecedeu a Olimpíada do Rio, esses caras já começaram a fazer planejamento para a Olimpíada de 2020, a fazer planilhas de treinamento, para poder chegar a um determinado, observando os outros atletas, cara, o desempenho que a gente viu aqui, a gente faz uma matemática e extrapola e vê que em 2020 esses caras vão estar fazendo assim, assado. Então a gente precisa alcançar isso e superar. Então esses caras começaram a fazer planilhas que envolvem alimentação, que envolve treino, que envolve tanta coisa, há 8 anos. E esses camaradas, durante esses 8 anos, tiveram que perseverar. Aqueles aqui no Rio, na próxima Olimpíada, que vão subir no pódio, que vão receber medalha de ouro, de prata, de bronze, são aqueles que durante esses 8 anos, que já vinham treinando talvez há 10, 15 anos, mas que durante esses 8 anos de preparação para essa Olimpíada de 2020, perseveraram e não desanimaram. Que com certeza tiveram todas as oportunidades do mundo de desistir, mas persistiram, visando uma medalha. O apóstolo Paulo fala sobre isso, diz que o atleta em tudo se domina buscando uma medalha perecível.
E nós deveríamos perseverar, porque o que aguarda a nós é um prêmio que não perece, é eterno. Mas o que eu mais vejo nas igrejas é a falta de consistência da parte dos crentes. Falta consistência. A gente vê tanta gente. Se todo mundo que já foi batizado na Nova estivesse na Nova, a gente não estaria aqui no Freeway. A gente teria que ter construído uma mega catedral para botar lá dentro milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas por que nem todo mundo está aqui? Porque falta perseverança, porque falta consistência. É fácil você desistir. Seria fácil para esses dois cegos aqui desistirem. Mas deixa eu chamar a sua atenção para como é que o empecilho da fé se manifesta. Salmo 78, o Salmo 78, eu vou ler aqui para você alguns versículos, porque eu botei apenas 2 ou 3 versículos do Salmo 78 aqui, mas eu achei interessante fazer a leitura de pelo menos até do versículo 1, até chegar no versículo que eu quero mostrar para você. Salmo 78, quem é que está com Bíblia de papel aí? Deixa eu ver, levanta a Bíblia assim, você está com Bíblia de papel aí, levanta e agita assim, ó, para deixar o diabo bem nervoso. Quem está com Bíblia no celular, levanta, que o diabo fica nervoso do mesmo jeito. Salmo 78 diz assim, é um salmo de Asaf, ele diz o seguinte: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos. Esse salmo, na verdade, é um salmo profético de uma queixa de Deus contra o povo de Israel. Ele diz: inclina os seus ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Os homens de Efraim, quando ele fala de homens de Efraim, a essa altura do campeonato, o reino de Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel, o reino do sul, o reino de Judá. O reino do norte composto de 10 tribos, o reino do sul de apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos eram o reino do norte. E o reino do norte também era conhecido como o reino de Israel ou o reino de Efraim. E quando ele fala aqui dos homens de Efraim que viraram as costas à batalha, ele não está citando um episódio específico. Ele está falando apenas da atitude de Israel ter virado as costas para Deus, numa determinada oportunidade ou num determinado período da história deles. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele, Deus, tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na terra de Zoã, dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro, ele os guiou com uma nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas da pedra, fez sair regatos e fluir a água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Nós sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas, será que ele conseguirá também nos dar de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se.
Com o fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o pão dos céus, os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento do sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia, levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas, e eles comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel, e a despeito de tudo isso, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios, por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam, com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor, mas com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, Deus foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eles eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Agora, eu quero mostrar para você e chamar sua atenção para esse próximo versículo, ou para esses próximos versículos, o versículo 40, que diz assim: quantas vezes eles se rebelaram contra Deus no deserto, e nos lugares áridos lhe causaram tristeza, tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Algumas outras versões dizem, irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Essa palavra que aparece aqui no versículo 41, tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Essa palavra, esse verbo ofender, no hebraico é tavá. E tavá tem, na verdade, apenas dois significados possíveis no português, que pode ser ofender, e obviamente os seus sinônimos, agravar, irritar, provocar, tentar. Esse é um significado de tavá: agravar, irritar, chatear, aborrecer. Mas o significado mais forte de tavá não é ofender. O significado mais forte de tavá é limitar. Eu não encontrei em português ninguém que tenha colocado a tradução ao pé da letra, dizendo que o povo de Israel, com a sua incredulidade, limitou a Deus. Mas literalmente o que o texto aqui do Salmo 78, ele vem dizendo: eles fizeram isso, não seguiram, não continuaram, ofenderam a Deus, não creram, e quantas vezes Deus fez milagres e ainda assim eles endureceram o coração e tal, e Deus não destruiu, porque Deus é misericordioso, Deus se lembrou que eles eram meros mortais, mas eles chegaram a um ponto de tamanha incredulidade que eles limitaram a Deus. Eu peguei uma outra versão, que é a Nova Bíblia Viva. A Nova Bíblia Viva diz assim: quantas e quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto, abusando da sua paciência, naquela terra seca e vazia. Repetidas vezes eles puseram Deus à prova, e olha só a expressão que o tradutor colocou aqui: e impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Ele expandiu aqui o entendimento da palavra tavá, limitar, e colocou: impediram que Deus demonstrasse todo o seu poder. Não é que Deus não quisesse, mas o povo, em função do tipo de fé que manifestou, limitou a Deus. Você concorda comigo que isso dá uma reviravolta na teologia de muita gente? A possibilidade da qualidade ou o tipo de fé que a gente manifeste limitar a Deus. Porque Deus, até onde a gente saiba, é ilimitado. Mas
de acordo com uma série de fatores aqui, Deus foi limitado. E eu vou mostrar para você na prática como é que o povo de Israel limitou a Deus. Aliás, na versão King James, que não tem em português, tem uma Bíblia aí, King James, mas quando você compara com o inglês é totalmente diferente. Na King James, eu traduzi para o português, está dito assim: quão frequentemente o provocaram nos lugares ermos e aborreceram no deserto. Sim, vez após vez eles tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Deixa eu mostrar para você um exemplo do povo de Deus que saiu do Egito limitando Deus. Números capítulo 14. O povo saiu da escravidão do Egito, eles vão pelo deserto, eles reclamam de sede, reclamam de fome. Deus está fazendo milagre, eles só fazem reclamar. Deus nos trouxe para esse deserto, para morrer nesse deserto, nós vamos morrer nesse deserto. Ai, Moisés, você é culpado, você nos tirou de lá do Egito. E lá no Egito a gente estava bem, e a gente tinha que ficar lá, e a gente veio para cá para morrer. Aí de repente, diz aqui, que depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando eu sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações. Cara, que legal seria se Deus dissesse: tenho ouvido os louvores, tenho ouvido a adoração de Israel, tenho ouvido os cânticos de vitória. Mas não, eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Diga para eles o seguinte, Moisés: pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que eu vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, nenhum de vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual eu jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Agora, presta atenção nisso aqui. Deus jurou que esse povo ia entrar, mas o povo não entrou. Não é que Deus não disse assim: mudei meu juramento, me arrependi de ter feito aquele juramento de que vocês iam entrar. Não, eu jurei, essa é a minha vontade boa, perfeita e agradável, que vocês entrassem na terra de Canaã, mas por causa daquilo que vocês têm dito, por causa da murmuração, vocês agora não vão entrar, vocês vão receber, não o que eu quero dar, mas o que vocês disseram. Prestou atenção nisso? Caramba, que tragédia isso aqui. Agora, você imagina se Deus disse que iria fazer ao povo conforme eles haviam falado. Imagina como teria sido se eles tivessem declarado bênçãos e vitórias. Imagina só, se eles estão atravessando aquele deserto e estão lá: vamos para Canaã, vamos entrar, a terra é nossa, aleluia, vamos invadir, a terra é nossa. Imagina só. Mas não podemos entrar, não vai dar. Moisés, temos que voltar para Moisés, Deus não trouxe Israel para... Tu imagina se fosse o contrário? Imagina o contrário: Canaã é nosso, uhul. Canaã é nosso, uhul. Tu imagina só. Mas os caras passaram um tempo reclamando. Você quer ver um outro exemplo? Marcos capítulo 6. Mas antes de chegar no capítulo 6, deixa eu te contar o contexto do capítulo 5. Marcos capítulo 5, olha a sequência do que acontece no capítulo 5 de Marcos. Jesus liberta aquele endemoniado gadareno, que a Bíblia diz que ninguém aguentava com ele, que o camarada tinha uma legião de demônios, que ele, quando vinha um bando de homens e conseguia agarrar esse cara, prendiam o cara com correntes, ele arrebentava as correntes, e ele botavam roupa no cara, o cara rasgava e saía batendo em todo mundo saía de perto do cara, o cara rasgava as roupas, andava nu para cima e para baixo nos cemitérios, berrando, gritando como um louco. Jesus vai lá, esse cara era famoso, todo mundo já conhecia o cara. Jesus vai lá e liberta o cara da possessão demoníaca. Encontraram o cara em perfeito juízo. Olha só, aí Jesus, ele está caminhando e ele encontra um sujeito, um chefe de uma sinagoga chamado Jairo. E Jairo pede a Jesus: Jesus, a minha filha está terrivelmente doente, eu queria que você fosse na minha casa para que ela seja curada. Jesus: ok, vamos lá. No meio do caminho,
No meio da multidão vem uma mulher que tem um sangramento ginecológico há 12 anos, que tinha gastado tudo o que ela tinha e não tinha obtido melhora alguma. Ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. E aí, nessa história, vem alguém agora e fala para Jesus: Jesus, pode parar com essa história de ir na casa de Jairo, que a menina morreu, a filha de Jairo morreu. Jesus, não, vamos lá. Ele vai lá e ressuscita a garota. Olha só, ele liberta de uma possessão demoníaca um endemoniado famoso. Tem vários por aí. Ele liberta um endemoniado famoso. Ele cura uma mulher com uma doença que todo mundo já conhecia, porque eram 12 anos, e essa mulher já tinha gastado tudo. Certamente que essa mulher não era uma pessoa de poucas posses, porque durante 12 anos, e gastando, é porque ela tinha, não foi em 6 meses que ela perdeu tudo, foi um período de 12 anos. Todo mundo já conhecia essa mulher é curada. Todo mundo já conhecia a mulher, caramba, aquela senhora que tinha aquela hemorragia, que era impura, que não podia andar no meio da cidade, essa mulher foi curada por Jesus. E ainda vai agora na casa de Jairo, a menina está morta, e Jesus não cura, Jesus ressuscita a garota. Cara, 3 eventos assim, chapados, marcantes. E aí no capítulo 6, Jesus vai para Nazaré, a cidade onde ele foi criado. A princípio, quando você lê os primeiros versículos do capítulo 6, em princípio, as pessoas ficaram encantadas. Jesus vai num sábado, na sinagoga, começa a ensinar, e as pessoas ficaram encantadas. De onde vem essa sabedoria? Caramba, de repente, chegam as notícias dos milagres. Cara, tu está encantado com a sabedoria dele? Cara, esse camarada, ele expulsou a legião de demônios daquele endemoniado gadareno. Esse camarada curou aquela mulher com aquele fluxo de sangue. Esse cara ressuscitou a filha de Jairo. Que Jairo? O chefe da sinagoga. É mesmo? Foi. Aí, alguém, no meio dessa conversa, fez um comentário. Ué, mas esse aí não é o carpinteiro? Não é o filho da Dona Maria? Tu não está lembrado, rapaz? Ele tem até 4 irmãos. Tiago, José, Judas e Simão. Porque tem gente que pensa que Maria morreu virgem, né? Não estou querendo aqui ofender nem desfazer. Maria é chamada de bem-aventurada entre todas as mulheres da face da terra, em toda a história. Mas a Bíblia diz que José não conheceu Maria no sentido bíblico até o nascimento de Jesus. Mas depois que Jesus nasceu, na verdade, seria uma desonra para Maria não ter outros filhos. Seria uma desonra para José que Maria não tivesse outros filhos. E aí eles falam: você não conhece os irmãos dele? Tiago, o José, o Judas, o Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs? Quer dizer, no mínimo 2, né? Quer dizer, Maria não teve simplesmente filhos, teve filhos com delay, com eco. Não estão entre nós aqui. Esse aí, cara, todo mundo está lembrando, é Jesus, rapaz. Aquele cara que a gente brincou, jogou bola com ele na rua aqui de Nazaré. É mesmo? Eu estou pensando que era alguém importante. É Jesus, pô. Agora olha só o que diz o versículo seguinte. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes. Alguém que estava com a gripe, o outro estava com a frieira lá no pé. Não pôde fazer ele muitos milagres, a não ser curar uns poucos doentes impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Incrível, cara. A Bíblia não diz assim: Jesus não quis. Não. Diz que ele não pôde. De novo, Jesus, que é Deus, e Deus é ilimitado, de repente, ele não pôde. Como é que Jesus não pôde? Se Jesus pode todas as coisas? Porque ele ficou admirado de encontrar falta de fé. Banalizaram Jesus, e aí ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Agora lembre-se do seguinte: o justo viverá
pela fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, mas ela é liberada através daquilo que a gente fala. Você reparou que nos 2 episódios aqui, o problema aconteceu tanto em Deuteronômio, em Números 14, quanto agora em Marcos 6, o problema se desencadeou, a barreira da fé se desencadeou, quando as pessoas abriram a boca e falaram alguma coisa. Moisés, diga para esse povo que eu não aguento mais o que eles estão falando. Então, segundo o que eles estão falando, é o que vai acontecer. Caramba, Jesus está pronto para fazer milagres. Mas peraí, não é esse aí o filho de Maria, carpinteiro? É Jesus. De acordo com aquilo que eles falaram, Jesus identificou fé, falta de fé, porque a fé vem pelo ouvir, mas ela é liberada por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente diz. O que você fala é a sua fé falando. Romanos 4, 13 e 14, Paulo diz o seguinte: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. No capítulo 3, nos versículos 19 e 20, Paulo diz o seguinte: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja debaixo, sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado e não da santidade. Veja bem o seguinte: a consciência do pecado, que é baseada na lei e não na graça, ela bloqueia a fé. Enquanto que a consciência da justiça, que se baseia na graça e não na lei, libera a fé, desamarra a fé. A consciência do pecado, estimulada pelo legalismo, ela impõe limites à fé e acaba por limitar a ação de Deus. Mas a consciência da justiça, estimulada pela fé, e com isso ela remove os limites e dá pleno espaço para a ação de Deus. A consciência da justiça, ela estimula a fé e ela dá espaço para a ação do nosso Deus. A consciência da justiça, ela é alimentada quando eu ouço a palavra, a pregação do genuíno evangelho. Sabe, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Algumas versões dizem assim: e assim a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. A gente muitas vezes cita esse versículo de forma errada. A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Não é isso que diz o texto. O texto diz: a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. A palavra de Deus é algo mais genérico, mas a palavra de Cristo é a palavra da graça, é a palavra da nova aliança. E a verdadeira fé que move montanhas, ela vem pelo ouvir da palavra da fé e da graça. Não pelo ouvir o legalismo, não por tentar aplicar doutrinas do Antigo Testamento agora dentro do contexto de nova aliança. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: graças a Deus, nós somos gente da nova aliança. Aleluia! Duas coisas básicas, que são assim um arroz com feijão, que me servem de alimento espiritual sólido. Primeira coisa, quem Deus realmente é. Eu preciso conhecer quem Deus realmente é. Primeira coisa, Deus, Ele é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus sempre foi amor. Deus sempre será amor. Na antiga aliança, Deus não podia se manifestar plenamente como Ele era por causa da lei. Eu sou amor, mas a lei me impede de manifestar um amor. Um juiz não pode julgar alguém de acordo com o amor, ele tem que julgar de acordo com a lei. Deus é amor, sempre foi amor, mas na antiga aliança ele não podia manifestar plenamente essa característica, porque havia uma barreira entre ele e o seu povo, que era a lei. Mas João define agora para nós que Deus é amor. Dizer qualquer coisa contrária, eu sei que tem gente que põe uma vírgula aí: Deus é amor, vírgula, mas também é justiça. O cara está imbuído de um espírito de vingança. É aquele camarada que quando vai orar fala assim: a Bíblia diz para nós orarmos pelos nossos inimigos, então vamos orar pelos nossos inimigos. Senhor, mata todos eles. Dá acidente de carro, avião que cai, barco que afunda,
varre essa turma da face da terra. Quer dizer, esse é o camarada que pensa que Deus é amor, mas é justiça. Não, Deus é amor. Em segundo lugar, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Se no Antigo Testamento Deus manifestou ira ao ponto de pessoas morrerem por causa da ira de Deus, no Novo Testamento pessoas são salvas e nascem de novo por causa da bondade, do amor de Deus. Porque foi removida a lei. O salário do pecado é a morte, isso é o que preconiza a lei. Mas em Cristo o salário da fé é vida e vida em abundância. Em terceiro lugar, Deus é Pai. Jesus veio revelar isso para nós. E o apóstolo Paulo ratifica isso dizendo: há em nós um Espírito que é o Espírito Santo, que dentro de nós ele clama: Abba, Pai. Se você é nascido de novo para valer, dentro de você mora o Espírito Santo. Ele todo dia há como que uma fumaça de um vulcão subindo. De vez em quando esse vulcão entra em erupção, dizendo para você: Abba, Abba, Abba. De vez em quando é só uma fumaça, mas de vez em quando eu preciso que aquele vulcão entre em erupção para gritar e berrar nos meus ouvidos, na minha consciência: Abba, Deus é Pai. Não importa as circunstâncias, Deus é Pai. Não importa o que esteja acontecendo por aí, Deus é Pai. Essas são revelações da palavra de Cristo, do Evangelho da Graça, a palavra da nova aliança. Esse é o arroz. Qual é o feijão? Quem eu sou em Cristo. Aquilo que eu penso a meu respeito tem que ser traduzido como aquilo que eu acho. Mas eu me conheço muito bem. Você não se conhece tanto quanto você imagina. Quem te conhece por dentro e por fora, com detalhes que você nem imagina, é o teu Criador, Deus. Nem teu pai ou tua mãe te conhece tão bem quanto Deus te conhece. Deus sabe exatamente quem você é. Deus conhece todas as intenções do teu coração. Deus conhece a tua mente. Deus conhece cada célula do seu corpo. Deus te conhece exatamente como você é. Aquilo que você acha a seu próprio respeito, no máximo deveria ser traduzido como aquilo que eu acho. Aquilo que Deus pensa a meu respeito, isso tem que ser traduzido como aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Ele vê, aquilo que Ele sabe. E Deus chama a mim e a você de santo. Deus chama a mim e a você de filho amado. Deus diz a meu respeito, a seu respeito, que nós somos totalmente, plenamente perdoados. Então é assim que eu preciso me ver, como Deus me vê, quem eu sou em Cristo. Na verdade, nem mesmo aquilo que os outros pensam sobre mim me define. O que os outros pensam sobre mim, muitas vezes é apenas um quadro, é apenas uma foto. Eu não sou uma foto, eu sou um filme. Eu não sou uma carta, eu sou um livro. E um livro que está sendo escrito, graças a Deus. Já tem muitos capítulos aí pela frente. Não percam os próximos capítulos. Eu não sou uma carta, eu não sou um bilhete, eu sou um livro. Você não é uma carta, você não é um bilhete, você não é uma foto, você é um filme, você é um livro, você é um filme em produção. E o roteirista desse filme é o teu pai, é Deus. Ele é o roteirista desse filme. Por que eu sou um filme e não uma foto? Porque uma foto é estática, um filme muda. Eu posso mudar, você pode mudar. Então não importa o que os outros pensem. O que os outros pensam, a foto que eles têm, muitas vezes é apenas um quadro que representa aquilo que eu era, aquilo que eu fui, e não aquilo que eu sou agora. Eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Quando eu permito que a minha autoimagem se baseie na velha foto de quem eu fui no passado, eu acabo me prendendo àquela imagem e manifestando no presente aquilo que eu já aquilo que já passou. Você entende que há pessoas que continuam sendo hoje aquilo o que elas eram há anos atrás, mas Deus já deu a elas todas as ferramentas para que elas vivam uma nova qualidade de vida, mas elas não estão usando essas ferramentas? Continuam presas e amarradas naquela foto do passado, não prosseguiram vendo a sua vida como um filme. Provérbios 23, 6 e 7 diz lá: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como ele imagina na sua alma, assim ele é. Como você se vê na sua mente, na sua alma, assim você é. Quem está dizendo isso para você não é o pastor Fragale, não. Quem está dizendo isso para você é a palavra.
como você se vê. Como é que eu preciso me ver? Eu preciso me ver como Deus me vê. Eu preciso me ver, como é que eu me vejo? Eu me vejo curado, sadio, cheio de disposição e energia. Amém? Como é que eu me vejo? Eu me vejo rico. Ele vai ter alguém. Quer viver na pobreza? Amém, aleluia. Vou orar por você. Senhor, tudo que era para ele, passa para mim. Ele não quer? Eu recebo. Eu me vejo rico. Não importa o que diga o extrato do banco, eu me vejo rico. Eu me vejo sadio, não importa o que diga o exame de sangue, a tomografia, ou sei lá o que você fez, ressonância magnética, viraram você do avesso, você foi aos Estados Unidos para fazer um exame, de cima a baixo e tal, e vendo que você está podre. Não interessa o que o exame diga, o que está na minha boca é uma confissão de fé. Em Cristo eu fui sarado, em Cristo eu tenho saúde, em Cristo eu sou pleno de saúde, pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado, eu fui curado. Eu preciso me ver assim. Como é que você se vê? Deprimido, chateado, deitado num quarto escuro, comendo o pão que o diabo amassou? É só contigo, é só comigo, é um azar danado, o azar me persegue. O que não falta é crente com esse tipo de mentalidade. Por que você acha que esses cultos, culto da libertação do olho grande, lota? Por que lota? Porque aquela turma toda se vê vítima do olho grande. O culpado do meu problema é o vizinho. Zoiudo, olho grande. Só porque eu tenho um Chevette 74, o cara está com olho grande. O que o cara tem? Não, ele tem uma BMW, mas é olho grande. Cara, se você for acreditar num negócio desse, vão dizer para você de tudo. Cuidado com o seu marido, hein? Mulherada aí, olho grande. Cuidado com o seu carro, hein? Pede para o pastor orar. Seu carro já foi orado. O pessoal usa essa expressão. Seu carro já foi orado. Por quê? Porque se não orar, olho grande. Aí um culto desse lota. Por que lota? Porque a pessoa crê que o problema dela é o olho grande do vizinho. Ela não está entendendo que o problema dela é ela. Ela tem que mudar a linguagem. Ela tem que mudar a confissão de fé. A gente precisa aprender a usar a palavra de Cristo como um espelho. Sabe, eu preciso olhar para a palavra e ver Jesus e me espelhar nele, porque segundo ele é, nós somos nesse mundo. Aleluia. Você pode repetir comigo? Em Cristo eu sou uma nova criatura. Diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga com convicção, nada, absolutamente nada produzido no inferno contra mim pode prevalecer. Aleluia, aleluia. Cara, você e eu somos mais que vencedores, porque toda a vitória que nós necessitamos para qualquer setor da nossa vida já foi conquistada para nós por Jesus, lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Ele venceu por mim e por você. Ele foi o nosso substituto. Amém?